Nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro do Campinho, entre Jacarepaguá, Cascadura e Madureira. Quando essa redondeza era uma área de moradias em terrenos ainda com árvores, hortas, animais domésticos. E numa manhã de outubro de 1929, numa casa da Rua Laide, onde viviam meus pais e meus avós maternos. A família tinha o hábito de se mudar, comandado pela minha avó Maria, que a toda hora descobriu um local mais bonito, uma casa com um quintal melhor, um endereço que ia ser o ideal. Não sei se essa inquietação de buscar um lugar é própria dos imigrantes. Mas nós sempre mudamos. Sempre viajamos. Assim eu morei em todos os bairros do subúrbio do Rio, inclusive na Ilha do Governador. Eu acho que fui bem recebida. Da vida nômade no subúrbio ao estrelato no Brasil e no mundo, Fernanda Montenegro está com a agenda cheia. Falta tempo até para preparar a festa de 90 anos, que ela completa no dia 16 de outubro. A nossa grande atriz enfrenta uma maratona de compromissos para celebrar o lançamento de seu livro de memórias. Prólogo, ato e epílogo. Chega hoje às livrarias pela Companhia das Letras. A repórter Maria Fortuna conversou com Fernanda Montenegro e, ao ponto de hoje, conta os bastidores dessa entrevista publicada no Globo. A gente também conversou com o colunista Arthur Chechel e com a editora assistente do Segundo Caderno, Nani Rubim. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Maria Fortuna, como é que se prepara para fazer uma entrevista a respeito de 90 anos de história? É uma enormidade, né? Primeiro tem que ler o livro, narrado pela própria, com mais de 300 páginas, em que ela faz um apanhado de sentimentos, como ela diz, assim. Não é uma autobiografia certinha, ela não tem pretensões literárias, mas é ela contando de dentro, né, como viveu a sua vida. E como é que foi a entrevista? Você conversou com ela onde? Ela chegou com vitalidade? O que você sentiu nesse encontro com a Fernanda Montenegro? Ela chegou animadíssima, super acelerada, porque é isso, ela tinha uma maratona, eram várias entrevistas, ela já vinha de um dia bem cansativo também, de muitas entrevistas e sessões de foto. Pediu até um cafezinho? Ela chegou já... Pelo jeito, ela gosta muito de café, né? Ela adora café. E a gente conversava tanto que o café ia ficando frio, mas ela ia bebendo, falando, Fernanda, mas o café tá frio. Melhor do que não ter café, tem que ter café. Antes da gente começar, vocês querem um cafezinho? Eu queria, minha filha, pra cortar. Então, ela chegou trazendo uma mala com vários figurinos, várias roupas, animadíssima, dizendo para que a gente escolhesse o melhor figurino para ela aparecer na foto. E ela estava muito solta, muito presente, querendo falar. E isso, ela disse, eu perguntei sobre os 90 anos, ela disse que mal está tendo tempo para pensar, porque são muitos compromissos e trabalhos. Então ela está muito, muito animada, trabalhando, né? Fala a verdade, dá medo entrevistar a Fernanda Montenegro? Não é medo, não, mas existe um magnetismo muito grande nela, assim, pessoalmente. E dá, assim... uma vontade de falar, um medinho, talvez, de falar besteira, de fazer uma pergunta errada. Então, assim, eu me preparei muito, lendo muitas coisas, muitas entrevistas que ela já tinha dado. O livro, eu acho que é a base, porque quando você conversa, é ela narrando as coisas. Então, você vai em cima de coisas que a pessoa quer falar, entendeu? Me debrucei, assim, violentamente nas minhas memórias mais duras e as mais felizes também. Assim, ponho isso, ponho aquilo, não ponho, adianto, transponho. Durante 21 meses. Aí foi complicado, foi difícil. Tem muita coisa que ficou de fora, que eu hoje fico assim, por que eu não pus isso no lugar daquilo? Continua pensando, entende? Porque não é tanto o fato de ficção ou de literatura,
É uma memória vivida. E é bacana porque falar da vida da Fernanda Montenegro, a gente fala da história do teatro, da TV, do cinema há muito e muito tempo. Sim, ela começa narrando o cenário, o universo, né? Todo um panorama do teatro, da rádio e da televisão depois, né? De 1930 até hoje. Então, são muitas coisas aconteceram e a própria vida dela foi atravessada por esses acontecimentos. No campo político também, a Fernanda ficou sem dinheiro várias vezes, viver de teatro não é fácil, mas de acordo com o fator político mesmo que acontecia na época. Chegou a morar em pensão, não tinha grana para sustentar os filhos direito, foi sempre uma vida de dificuldades. Agora, o livro é também muito pessoal, né? Ela conta a história da vida dela, da família dela, que era imigrante, veio para o Brasil, da infância dela. Ela resolveu escrever esse livro como uma espécie de documento para a família, para os netos, é isso? É isso. Ela diz que não é uma biografia, uma autobiografia, porque ela já tem mais de 4 biografias dela que ela considera super bem escritas. Mas ela tinha essa necessidade de contar para os netos detalhes que ela diz que eles sempre ouviram falar, mas não sabiam, de fato, como as coisas tinham acontecido. E essa dificuldade toda que eu tô te falando, eles viveram uma vida, eles vieram de navio, eram pais, eram os avós dela, que eram sardos e portugueses, e vieram num navio com 800 imigrantes, assim. É uma viagem, eu tinha que arrumar, então, uma razão, porque eu não tenho ambições literárias. Eu tinha que, na medida de que veio o convite, eu aceitei, visando, se eu contar a nossa origem, não é? Porque meus netos já estão noutra há muitos anos, dezenas de anos. Ouve falar de vez em quando, lá longe, compreende? De onde chegaram até aqui. Ao longo dessa trajetória, você não encontra escândalos que envolvem a Fernanda Montenegro. Ela leva a vida de um jeito que o foco fica na arte. A Fernanda sempre foi muito discreta, foi casada a vida inteira também com o mesmo homem, foi o único homem da vida dela, que ela diz que nunca encontrou nenhum melhor. Na luta diária, né, eu acho que se tivesse acontecido algum homem melhor que Fernando, por que não? Mas não aconteceu. E eu convivi com muitos homens. Muitos maravilhosos, homens, maravilhosos, né? Sedutores. Mas não era. Seduziam no campo do trabalho. Não eram melhores do que ele. No campo do embate humano diário, na particularidade, né? No socorro. E é isso, as polêmicas, digamos assim, da vida da Fernanda sempre vieram através dos trabalhos. A mais recente, acho que a gente pode dizer aquele beijo da Natalia Timber e dela quando fizeram um casal em Babilônia, que houve uma reação muito negativa por parte do público mais conservador e que ela diz que não esperava. Eu tenho certeza, meu Deus, certeza de que pessoas como Estela, como eu, ainda vamos mudar a sociedade. Porque ela, enfim, ela achava que já existia na televisão uma relação entre homens, entre si e mulheres, mas que achava que ali houve uma coisa que seria um preconceito de idade, porque elas já tinham mais de 80 anos e o público não viu com bons olhos, porque se antes os casais gays apresentados eram bonitos, sedutores, jovens. A gente falou da Natalia Timber. O livro é também um tributo a uma geração, né? Sim. Porque ela lembra de muitos amigos e tem uma parte da entrevista que é muito emocionante em que ela fala da perda desses amigos, né? Você viver custa ver a vida do teu amigo, da tua amiga, arrancando essas pessoas do seu convívio, da sua memória. Eu até entendo hoje por que velho repete sempre a mesma coisa para as pessoas.
se estiver com alguém da idade dele, ele não vai repetir. Ela diz que a pior coisa de envelhecer é ver os amigos indo embora, né? Muito difícil. E ali, como no livro, você vê que ela tem uma necessidade muito grande de homenagear essas pessoas. Ela fala o nome de cada um, ela conta histórias de cada um, fala da importância deles. É isso, a Fernanda, enfim, conviveu com muito de quem fez a arte no Brasil, né? E ver os amigos indo embora é uma dor realmente muito difícil. Quem é a turma dela hoje em dia? Quem são os amigos? A turma dela hoje em dia, ela tem uma turma com o Jaguar, o Chico Caruso, que é um pouco mais novo. É uma turma que se reunia em torno do Milô Fernandes, que eram grandes amigos. Hoje em dia, ela diz que a praia dela é mais a família mesmo. Ela diz que no aniversário quer ficar com a família, não quer grandes festas, porque é isso. Os amigos enormes dela, os amigos de vida inteira, já foram. Festa não. Não. Tenho meus filhos, meus netos, alguns grandes amigos. Mas eu não tenho meu pai, minha mãe, meus avós, minha tia, meu bisavô, minha bisavó. Entendeu? Montes de colegas, irmãos assim, Sérgio, Ítalo, sabe? O Fernando. Sem falar no Fernando, compreendeu? Então, para comemorar a festança dos 90, não, quero ficar quietinha, sabe? Um almoço ali com meus filhos, meus netos, e pronto. No dia seguinte já passou. A Fernanda, ela diz que não concebe a vida sem trabalhar, ela nunca ficou sem trabalhar. E eu pergunto pra ela, você pensa em parar de trabalhar? Ela fala, de jeito nenhum, eu acho que isso vou ter dores físicas se eu fizer isso. Ela diz que é uma terapia ocupacional mesmo, que é o trabalho que coloca a vida dela nos trilhos, assim. E ela não para mesmo, né? Ela tá com 3 trabalhos simultâneos. O que ela acabou de filmar, o que tá sendo lançado, inclusive o filme do Karim Ainus, que foi indicado para talvez tentar uma vaga no Oscar representando o Brasil, né? Exatamente, é um filme premiado lá no Festival de Cannes, né? Num certo regard, ganhou essa mostra e agora foi escolhido. E ela curtiu muito fazer, é um papel pequeno, ela faz a heroína envelhecida e que foi muito bonito. Ela me disse que ela foi ao set, ela filmou 2 dias apenas, mas ela foi muito ao set para estudar como que a Carol Duarte, a atriz que faz a heroína jovem, se comportava, jogava o personagem dela em cena. E que ela pôde observar que a Carol observava tudo dentro do horror da vida ali que ela vivia, de opressão, com um olhar isento. E que ela procurou esse olhar isento no personagem dela mais velho. Como é que foi o processo do livro? Ela fala que a ideia não surgiu dela, né? Foram entrevistas, uma série de entrevistas que ela deu, e a partir dessas entrevistas surgiu a ideia de, então, se compilar esse livro de memórias, né? Parece que a Companhia das Letras, a editora, sugeriu, então, porque ela disse que ela não teria uma motivação para fazer isso sozinha, da cabeça dela. Então, houve essa sugestão de fazer, assim, as entrevistas. Foram 18 entrevistas com a Marta Góes, uma escritora e jornalista, e que aí a Marta devolveu esse material para Fernanda, que se debruçou sobre ele, reorganizou, incluiu coisas e ficou durante 2 anos nesse processo. Como é que a Fernanda lida com a morte? Ela diz que está ensaiando a despedida. É bonito, porque ela às vezes fala assim, é interessante, mas não quero ir embora. Eu vivo já num adeus, sabe? Sem demagogia, repito sempre isso, né? Porque objetivamente num adeus. Que é para me habituar. Eu achei que precisa ensaiar o personagem, não precisa. Eu sou uma deformada. Eu ensaio a personagem que se chama Despedida. Tá entendendo? Mas que é isso, ela quer trabalhar. E diz que vai trabalhar até o fim. So it's a great honor and a pleasure for me to present to you the 5 elegant and talented women who are nominated for the Best Achievement by an actress this evening. They are Kate Blanchett in Elizabeth, Gwyneth Paltrow in Shakespeare in Love, Meryl Streep in One True Thing, Fernanda Montenegro in Central Station.
A gente conversou com o Arthur Shechel, que é colunista do Globo, e ele mandou pra gente algumas declarações. Primeiro ele falou sobre o que ele pensa da Fernanda Montenegro, especialmente como ela consegue se destacar dentro de um ambiente com tantos artistas, não só bem-sucedidos, como talentosos. Eu sempre que vejo a Fernanda, ou no teatro, ou no cinema, ou na televisão, principalmente no teatro, me pergunto o que essa atriz tem que é diferente de todas as outras e conseguiu uma relevância tão grande no cenário cultural do Brasil. Incompetentes iguais a você. Muito bem. E aí, fico pensando, é o talento, é a vocação, é a disciplina. Mas aí eu penso, quantas outras atrizes também têm talento, também têm vocação, também têm disciplina e não alcançaram essa dimensão. Aí tem um clichê, Ana, mas ela é apaixonada pelo teatro. Isso é verdade, mas eu pergunto de novo, quantas atrizes são apaixonadas pelo teatro e não alcançaram a dimensão da Fernanda? E um dia eu me dei conta, o que diferencia a Fernanda de todas as outras é que o teatro é apaixonado pela Fernanda. E o Shechel também falou com a gente de um episódio marcante que ocorreu aqui, dentro do jornal o Globo, quando a Fernanda Montenegro completou 80 anos de idade. E ela fez um Jornalista por um Dia. Olha, a Fernanda ia fazer 80 anos e a gente no Segundo Caderno, e acho que toda a imprensa estava pensando como homenageá-la, né? Uma coisa criativa, original, e não tínhamos ideia nenhuma. Até que um dia, já muito perto da data, acho que 1 ou 2 dias antes, o André Miranda, que era repórter do Segundo Caderno, sugeriu que a gente convidasse a Fernanda para editar o caderno, né? E eu achei que ela não ia topar, falei, manda brasa, liga para ela. Aí ele sai, volta 5 minutos depois, dizendo, olha, a Fernanda topou. Aí eu já fiquei nervoso, né? Não, então vem cá, então diz que ela tem que vir aqui, passar o dia aqui, editando de verdade, para escolher alguém para ela entrevistar, que a gente produz e traz para cá também. Aí ele voltou, olha, ela vem para cá, vai chegar aqui 1h e escolheu a Natália Timberg. Aí nós começamos a produzir, fizemos várias matérias, fizemos algumas pautas, e no dia certo, que a véspera do aniversário dela, ela chegou na redação 1h, conforme combinado, com uma disposição de foca. Ela ouviu todas as pautas, ela escolheu o que ia sair, o que não ia sair, ela determinou o que ia ficar em cima da página, embaixo da página, o que era a contracapa. Aí chegou a Natália, ela foi para uma sala reservada, entrevistou a Natália, ficou 1 ou 2 horas entrevistando. Depois ela saiu e enquanto a gente tirava a fita, ela foi sentar junto com o diagramador, escolheu foto. Ela participou efetivamente de toda a edição. Teve um momento em que estava sobrando matéria, e eu falei, olha, Fernanda, ou a gente corta a matéria, ou você tem que pedir mais espaço. Ela embarcou na hora, foi na sala do editor do jornal, que era o Rodolfo Fernandes, se apresentou, olha, eu sou a Fernanda Montenegro, eu estou editando o Segundo Caderno hoje, e eu estou precisando de mais páginas. Aí o Rodolfo deu mais 2 páginas e ela fechou o caderno inteiro. Foi uma delícia trabalhar com ela e a gente pretendia fazer uma homenagem, mas acabou que eu acho que foi ela que fez uma homenagem para os jornalistas do Globo. E quem estava com ela, além do André Miranda, era a editora assistente Nani Rubim, que está conosco aqui hoje. Conta como é que é ser colega de redação da Fernanda Montenegro. Quando ela chegou na redação, houve um silêncio de veneração quando ela entrou, né? Aquela atriz estupenda que todos admiram. A Fernanda tem esse poder, né? Ela cala as pessoas, porque ela tem muito carisma, né? Esse carisma que a gente vê no palco, ela tem também pessoalmente. Ela chega e chegou a Fernanda Montenegro. E ela ficou de estrela na redação, deixando vocês trabalhar? Absolutamente, imagina, nem pensar. Ela sentou, arregaçou as mangas e começou a trabalhar. A gente apresentou para ela, né? O Shechel fala isso, lembra isso. A gente tinha uma produção de matérias, as matérias estavam sendo produzidas, que estavam chegando, e a gente apresentou para ela, ela foi escolhendo, e foi muito colega mesmo, né? Ela é boa editora? Ela foi ótima editora. Ela foi até curioso, por exemplo, coube a ela escolher uma crítica de teatro para dar naquele dia. Ih, complicado, eu lembro que a gente tinha 3 críticas. Na época, a nossa crítica era a Bárbara Eleodora, inclusive amiga da Fernanda. Elas eram muito próximas. A Bárbara tinha acompanhado a carreira inteira da Fernanda.
E a Fernanda, diante das 3 críticas, ela falou, só podia publicar uma, ela disse assim: acho melhor pôr a crítica mais positiva. Vamos ajudar. Cada montagem é um esforço sobre-humano. Para que dar uma notícia negativa sobre teatro? Então, os colegas dela deixa a de crítica teatro... ruim para outro dia. Ela não ia publicar, entendeu? Já que ela tinha esse poder de editar naquele dia, então o jornal dela não ia sair uma notícia ruim sobre teatro. E foi muito bacana isso. Cada notícia que ela escolheu, cada matéria, ela fez um comentário e a gente publicou junto. Isso enriqueceu muito a edição. Nani Rubim, obrigada pela participação. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, Maria Fortuna. Um abraço. Obrigada. And the International Emmy Award for Best Actress goes to Fernanda Montenegro in Sweet Mother. Come on up here and get your hardware. This is a special moment in my life. Thank you. Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio e a edição ficaram com o João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.